já usa Vagrant, ou Docker, ou LXC, ou alguma dessas ferramentas. Tá. Eu acho que a maioria do pessoal. Quando eu fui convidado para fazer aqui a apresentação, o pessoal do eMasters, né, da organização, falou, pensa que essa sala é mais para CTOs. Pensa que essa sala é mais para o pessoal que vai pensar se deve ser usado ou não, e menos como usar a ferramenta. Mas por que deveria ser usada a ferramenta? Quantos aqui são CTOs? Beleza. É a minoria, mas a palestra foi feita para vocês. Para o pessoal que é dev, por favor, entenda que é para convencer esses caras a usar essas ferramentas no ambiente que a gente tem. Legal. A ideia é falar nessas diferenças. Eu sou o Rogério Prado de Jesus. Quem quiser saber mais sobre mim tem o endereço ali embaixo. Essa palestra eu vou pedir para vocês depois fazerem a avaliação, o feedback, tem o link ali em cima. Mas eu sou mais conhecido hoje como o pai do Léo. Então, a única coisa que eu sou conhecido hoje é como pai do Léo. Desculpa, eu vou pedir uma pausa. Posso pedir uma ajuda de novo aqui da mesa? Eu precisava colocar para ver o slide anterior e o próximo. Desculpa, pessoal. Vai dar tempo. 20 minutos para falar sobre Vagrant, Docker, LXC é fácil. A gente só tem que convencer os CTOs. Esse é o nosso foco. Mas, de novo, eu sou conhecido como o pai do Léo. E o que a gente vai falar aqui, para entender a ferramenta, é falar de um problema que a gente tem em ambiente de desenvolvimento. Eu queria saber de vocês, principalmente dos devs, se vocês já tiveram uma situação parecida com essa daqui. Chega uma pessoa nova na equipe, e essa pessoa gasta muito mais tempo configurando a máquina, ou tentando começar a configurar as coisas que ela precisa, para depois realmente colocar a mão na massa. Para os CTOs, isso acontece? É comum? Vocês que montam equipes, que chega gente nova a todo momento, é um tempo gasto? Quanto mais tempo é gasto ali, menos dinheiro a empresa está fazendo de verdade, que o dev só está fazendo dinheiro para a empresa quando ele está programando. Né? Então, quanto mais tempo você deixar disponível para o dev programar, então, quanto mais você tiver ambientes prontos e ferramentas que facilitem esse uso, né, a empresa vai ganhar, no fim, mais dinheiro. Quem nunca teve um problema parecido com esse aqui? Aí é mais para os devs. Poxa, que estranho, na minha máquina funciona. Às vezes você fez um ambiente bacana, chega uma pessoa nova, você passa o ambiente prontinho para ela, ou pelo menos deu o caminho para ela fazer. Não, você instala isso, é o que a gente usa, mas na máquina dele não funciona. Você vai perceber depois, putz, é porque eu esqueci de te falar um dos comandos, faltou passar um dos comandos e esse foi o problema que aconteceu. Por quê? Porque a gente está montando de forma manual. Né? O que a gente busca sempre é fazer a paridade máxima entre o ambiente de produção e em todos os ambientes que a gente usa em desenvolvimento e em todos os outros níveis. Né? Mas o importante é que a gente busque sempre essa paridade. E para a gente conseguir essa paridade, diminuir o número de conflitos e conseguir que pessoas novas cheguem na empresa e já comecem a fazer dinheiro para a empresa, a gente precisa de ferramentas que entreguem isso daqui, pelo menos. Isolamento do ambiente, para não ter conflitos e acontecer aquela desculpa, né? Mas na minha máquina funciona, mas no meu ambiente está funcionando, é a sua configuração que está errada. E para isso a gente precisa de ferramentas que permitam também essa automação dessa montagem dos ambientes para a gente. 3 conceitos base são importantes para antes da gente conhecer as ferramentas. Tá? Eu acredito que o conceito de virtualização a maioria de nós tem, vou passar rapidamente por ele, mas é aquele conceito de simular um ambiente completo. Desde o hardware, então pensar um computador inteiro dentro da virtualização, de uma VM, e dentro dela você pode fazer o que você quiser, você está simulando um ambiente completo. O container, nesse contexto que eu vou passar bem rapidamente, pensa numa VM mais leve. É muito mais complexo que isso, tem muito mais coisas, mas só para a gente entender as ferramentas, a gente passar rapidamente, pensa numa VM mais leve. E como que ela entrega isso, vamos passar rapidinho para frente. E ferramenta de provisionamento. Ferramenta de provisionamento, a gente tem uma série de exemplos, mas são as ferramentas que automatizam de verdade a configuração das nossas máquinas, dos nossos ambientes. Em produção, a gente está trazendo para dev, mas em produção a gente tem uma série de ferramentas desse tipo. Puppet, Chef, Ansible, Salt, uma lista muito grande.
Muitas vezes vocês já usam isso em produção, ou o pessoal de operações, o pessoal de infra, o sysadmin já usa isso em produções para montar muitas máquinas, e é interessante que a gente quer fazer a paridade entre os ambientes, trazer isso para o ambiente de dev também. Então, para a gente conseguir um ambiente isolado e que seja automatizado, é importante a gente ter esses conceitos base, pelo menos. A gente vai começar a falar da primeira ferramenta. A primeira ferramenta, que é a mais antiga de uso geral, que bastante gente usa, é o Vagrant. Definições do site deles, mas a ideia: montar ambientes de desenvolvimento leves, reproduzíveis e portáteis. Ela foi a primeira ferramenta que entregou isso para a gente. Tá? E desde o site deles, a ideia é ambiente de desenvolvimento. É ambiente de desenvolvimento, é foco ambiente de desenvolvimento. Como que ele monta isso? De novo, eu expliquei no começo, a ideia, a gente não tem tempo para passar a configuração, como é que é feito, como é que é o uso. Mas por que é interessante essa ferramenta, por que ela é importante? Primeiro, o Vagrant ele é uma camada em cima de providers. Providers podem ser virtualização, providers podem ser containers, providers podem ser um monte de outras coisas. Mas o Vagrant é uma camada que facilita esse contato com essa virtualização, ou com esse container por baixo. Né? Ele junta também a camada de provisioners. São os caras que a gente explicou lá atrás, são os provisionadores, o Salt, o Chef, o Ansible, o Puppet. O Vagrant foi a primeira ferramenta que juntou tudo isso para a gente. Uma API simples, uma interface simples para os devs, a gente conseguia usar muito próximo que existia em produção, em dev também. Ele é baseado em boxes, que são imagens de máquina virtual, e ele entrega para a gente uma CLI bem simples. Uma CLI bem simples. É desse jeito que o Vagrant é formado. Por trás dele, o que ele faz, vamos pensar que é uma ponte, é um bridge, é isso que ele faz. Você tem por trás uma VM que você teria que montar na mão. Pensa hoje, como é que você montaria uma máquina virtual na mão, um sistema completo na mão? Abre a interface gráfica do VirtualBox, por exemplo, escolhe lá a configuração de hardware, depois você baixa uma ISO do Ubuntu, por exemplo, instala tudo isso na mão, depois que você instala tudo isso na mão, você instala quantas outras ferramentas em você tiver. Dá para fazer, o sistema ficou isolado, mas dá um trabalho. O Vagrant foi a primeira que entregava isso do jeito muito fácil. Ele era baseado no Vagrant File, é um arquivo que esse arquivo era cola. Era nesse arquivo que a gente escrevia todas as configurações que a gente precisava. As receitas, ele fazia a amarração das receitas dos provisionadores. Então, se você usava Puppet, nesse Vagrant File, que é o arquivo principal, você amarrava com a receita do Puppet, ou do Chef, ou do Ansible, ou das outras ferramentas. Já existia esse conceito de utilização de imagens base, isso era muito importante, porque você se baseava numa box do Ubuntu, porque o seu sistema em produção era o Ubuntu, e só em cima dele que você fazia as configurações do PHP, do banco de dados e das outras coisas que você precisava. Quando você fazia isso na mão, talvez você esquecesse ou tinha muito espaço a fazer. Esse cara automatizava para a gente. O mais interessante dele para mim, quando eu comecei a usar, era que o código, a ideia é que você já estava acostumado a usar, o seu dev já estava acostumado a usar. O navegador que o dev usava para ver a ferramenta, ou o site, ou o sistema estava funcionando, tudo continuava do lado de cá. O Vagrant era só usado para fazer essa ponte de um jeito mais fácil, mas todo o código você continuava deixando na sua máquina. Todo o que você usava de ideia para fazer os sistemas, né? Tudo que você já estava acostumado, tudo que o seu dev já estava acostumado a usar, continuava desse lado. E com um arquivinho só que você colocava dentro do sistema de versionamento do seu código, ele entregava isso para a gente. Eu coloquei ali, tentei fazer um paralelo, coisas ruins que eu enxergava no Vagrant, que eu ainda enxergo no Vagrant, e pontos positivos. Ele tem muito problema, ou ele é muito mal falado hoje pelas deficiências, ele é marcado pelas deficiências do VirtualBox. Lembra que ele fazia uma ponte, uma API em cima de uma camada de virtualização que existia, que ele facilita. Então, se o negócio é lento usando o Vagrant, não é culpa só do Vagrant. Na verdade, não é culpa do Vagrant, é culpa do que ele está usando por baixo. Então, ele é marcado hoje como um sistema lento, tal, mas muito porque o VirtualBox tem esse problema. Né? Ele também ficou marcado como uma aplicação, uma ferramenta que só podia ser usada para VMs e para aplicações monolito. Né? E não é verdade. O Vagrant ele permite muito mais coisas, a gente vai passar rapidinho para fazer o paralelo com os outros. Mas, de novo, é a primeira ferramenta que juntava tudo. Ele juntava o negócio que a gente podia fazer o isolamento usando o provisionador, a gente podia usar a camada de VM num arquivinho só, era muito interessante.
Ele tem uma CLI muito simples, uma CLI muito simples. Com Vagrant Up, você passa isso para um dev novo na sua equipe, ele sobe todo o ambiente. Pode demorar, depende de provisionamento, depende do VirtualBox, depende de muita coisa, mas com uma CLI simples, você roda uma vez, vai tomar café, quando você volta, o ambiente está pronto, você realmente pode começar a fazer dinheiro para a empresa, né? Você não tem que gastar mais aquele tempo de colocar um dev sênior, às vezes, cara, senta do lado do seu colega novo e fica lá tentando fazer a máquina para ele, não. Já tem um script que fazia tudo isso para a gente. Ele é maduro, ele já tem, desde 2011, 2012, as versões dele, então ele é bem maduro realmente. Ele tem extensibilidade muito grande por meio de plugins. Então, o Vagrant não resolve alguns problemas. Cara, busca um plugin que provavelmente tem um plugin que resolve esse problema para você. E a curva de aprendizagem dele realmente é muito baixa. Mas, e quando a gente pensa em sistemas como microserviços? Ou no máximo de paridade de desenvolvimento e produção. Em produção, a gente não costuma fazer uma máquina virtual só. Na Amazon, a gente não compra um EC2 e instala lá o PHP, o banco de dados dentro, mais o RabbitMQ, mais o sistema de cache, mais um monte de coisa numa máquina só. A gente não costuma fazer isso. A gente costuma usar serviços separados. E como que você faria isso no Vagrant? Dá para fazer? Dá para fazer. Qual é o problema? O padrão dele usa VMs. Quanto mais VMs você sobe na sua máquina, mais lento fica o seu sistema. Então, esse é o problema do Vagrant. Precisava de ter uma outra opção. Uma outra opção surgida, olhando de novo o conceito de dev, né, é os Linux Containers. Tá? Os containers, na verdade, é num nível mais genérico, ele não é só para Linux. Hoje o Windows já suporta containers Windows, outros sistemas suportam containers do seu sistema operacional, mas aí ele tem a descrição do LXC. Esse foi a base para o Docker. Tá? Então, ele é bem de baixo nível, né, mas ele permite um isolamento, né, e uma reutilização de recursos que, com a VM, a gente pode fazer, mas ele tem um overhead muito grande. E aquele desenho ali tenta mostrar isso. Né? Para você usar a VM, você tem o hypervisor, e você tem que instalar em cima do hypervisor, pensar no hardware, no software, no sistema operacional completo. Quando você pensa em containers, não só no Linux, mas todos os sistemas de container funcionam dessa forma, você reutiliza uma camada do kernel. Então, você pode colocar vários sisteminhas pequenos, mais leves do que várias VMs. O Gulit tem uma explicação aí bem mais complexa e tal, mas o básico que ele fala é: o container é o cara que isola esses recursos da máquina, compartilhando o kernel, mas ele ainda é baixo nível. Para você conseguir subir o nível e fazer que devs usem de um jeito mais fácil, você precisa de um container engine, de uma engine para gerenciar esses containers. E esse é o Docker. Tá? Então, só para fazer o paralelo, de novo, a explicação aqui é para a gente ter o problema do ambiente de desenvolvimento, a gente vê as ferramentas como podem ser usadas, não como a gente vai entrar em cada uma. Isso não dá para explicar em mais 6 minutos, que é o tempo que eu tenho. Mas a gente ver a utilização das ferramentas onde a gente poderia colocar elas. Essa daí é a explicação no site do Docker também. É uma plataforma que a gente vê escrito ali que ela não é só para dev, ela é, além de dev, também para produção. Ele mudou muito do conceito que a gente tinha de uma separação de ambiente, que a gente fazia uma paridade pensando em deixar o mais próximo possível. Na verdade, o Docker não, você não vai deixar o mais próximo possível que você conseguir, você vai deixar containers iguais ao que você roda em desenvolvimento, iguais ao que você roda em produção. Então, a paridade ali ela vai ficar muito mais próxima, realmente. Ele é baseado na engine. Então, a engine, pensar que essa camada que o Vagrant fazia comunicando com os hypervisors do VMware, do VirtualBox e de outros, o Docker é essa engine, esse cara no meio do caminho, ali em cima dos containers. No caso do Linux, que a gente está explicando, mas também no Windows. O Wellington, que está sentado ali, ele está falando: Rogério, não esquece de falar que existem containers no Windows também. Existem realmente. O Docker já faz esse gerenciamento dos containers no Windows. Vamos lá. Ele tem essa camada Layer FS, que é uma camada, uma informação bem bacana. Esse hub, o registry, é para você reutilizar bases e fazer o seu sistema em cima dele. Então, você pega uma base do Debian, porque o sistema em produção é Debian, e você só instala o que você precisa em cima. Então, é reutilizar essas camadas. O registry é basicamente isso. O Layer FS, qual que é a vantagem desse cara? Se você tem vários sistemas que usam
a mesma base, no Vagrant ele já reutilizava a mesma base. No Docker, né, com essa ideia de containers, ele reutiliza camadas. Então, o negócio começa a ficar... ele utiliza os recursos de uma forma muito melhor. E a cola, igual no Vagrant File, no Vagrant existia, a cola aqui do Docker é o Dockerfile. Então, é um arquivo que registra tudo, que tem todas as informações que você precisa fazer. É a parte automatizada do processo. Tentei fazer também a comparação entre os pontos positivos que eu enxergo hoje e os pontos negativos, pensando principalmente em desenvolvimento. A gente está falando aqui para entender a ferramenta, só essa visão geral em desenvolvimento. Ela não facilita outros provisionadores. O Vagrant, lá desde o começo, ele falava, é uma base para você usar o provisionador que você já usa em produção. Você já usa Chef em produção, você vai colocar em produção aqui na sua máquina dev, muito parecida. Você usa em produção Ansible, você vai colocar na sua máquina dev Ansible também. O Docker, ele não facilita você usar esses caras de um jeito fácil. Estava conversando com o Wellington ontem como que a gente poderia fazer, qual que é o formato que ele faz. Né? Ele não deixa de um jeito fácil. O jeito fácil dele é usar Shell Script. Ontem eu estava fazendo uma questão com um monte de gente aqui no evento. Né? Pessoal, você está usando Docker, você está usando Vagrant, e por quê? Muita gente respondeu, não, eu uso o Vagrant porque é usado há mais tempo. Muita gente respondeu, eu uso o Vagrant porque eu ainda não consegui testar o Docker realmente, mas eu quero testar. E teve muita gente que respondeu que é porque eu não consigo usar provisionadores. Falei, caramba, que interessante. Então, tem vários motivos para a pessoa não estar usando Docker ou estar usando Vagrant, e um dos motivos é esse daí. Depende do host que você usa o Docker, ele precisa usar uma VM embaixo, uma camada de VM. Então, a gente falou, putz, a VM é complicada e tal. Mesmo no Docker, muitas vezes a gente precisa usar uma VM. Mas é uma camada de VM muito simples, uma camada de virtualização muito simples, é uma VM só, então todos os containers ficam ali em cima. E as imagens Docker, tinha comentado lá do Windows, passar rapidinho. A inicialização de um sistema, de um processo, de uma aplicação, um Docker é muito, muito mais rápida, pela essa ideia que a gente falou. Como ele fica tudo encapsulado com o script, né, do Dockerfile, ele roda tudo isso antes, ele faz o build antes, a hora que você vai rodar a sua aplicação, ele já sobe quase completa. Mesmo que você não tenha feito o build completo antes, você usou o from e você está fazendo ali só as camadas em cima, ele faz uma camada bem simples. Por isso que ele é mais rápido. Ele simplifica o uso dos containers, que a gente já passou. Ele tem uma paridade dev-prod maior, de novo, a base. O Vagrant, ele foi pensado para desenvolvimento apenas. O Docker, ele já tem no nome dele o pensamento de desenvolvimento e produção. Então, se você está pensando em paridade, talvez valha muito a pena você ir para esse cara. Ele tem uma família de ferramentas evoluindo muito e muito rápido. Tá? Então, está valendo a pena. O Vagrant é mais maduro, existe há mais tempo, mas o Docker está evoluindo muito mais rápido. Ele acabou de fazer 3 anos, se eu não me engano, né? Hoje, ele está fazendo 3 anos, mas é uma ferramenta que está evoluindo bastante. E o Open Containers é uma iniciativa que o Docker começou, né, cedendo o código dele open source e um monte de coisas, e várias empresas estão vindo junto nessa sacada. A Microsoft, por exemplo, está lá dentro, o Google está lá dentro, e muitas empresas grandes estão lá dentro. Essa é a URL, vocês podem ver mais. Beleza. Pensei nessa paridade em produção, que eu tenho lá vários serviços rodando, vi que na VM, usando o Vagrant, é meio difícil de fazer isso, e com os containers tem essa possibilidade. E como que eu junto esses caras? Porque eu quero que o meu dev chegue na equipe e rode o negócio de uma vez só. Eu quero ter um arquivo simples que rode tudo para a gente. O que você precisa? Você precisa de um orquestrador. Tem uma série de orquestradores. Tem o padrão Docker Compose. Tem o AZK, que é uma ferramenta brasileira de uma startup que faz esse processo para a gente de uma forma bem legal. O problema dela, não funciona em Windows ainda. Então, quem usa o Windows no sistema de desenvolvimento, não dá para usar esse formato. O Docker Compose já funciona. E o próprio Vagrant. Quem falou que o Vagrant só funciona para VM? Quem falou que o Vagrant só funciona para VirtualBox? Não, ele funciona para um monte de coisas mais. Ali ele tem as explicações. O Wellington, de novo, nosso especialista em Docker, fez uma apresentação desse. Por que Vagrant versus Docker? Não. Entenda todas as ferramentas, veja as opções. E depende do caso, vale a pena até usar as duas. A gente tem a Ares ali do lado, ela está quietinha, não quer que eu fale dela, mas ela estava contando, o Docker Compose deu muitos problemas na máquina dela. Como é que eu subia Docker? Eu precisava subir containers. Vagrant subia a camada de container Docker e fazia aquela parte em cima. Rogério, qual que é o caminho melhor para a minha empresa? Não tem
resposta única. Sugestão. Tem aí um texto do Wellington também. Se você precisa de uma aplicação monolito para começar, começa no Vagrant. A curva de conhecimento é mais baixa. Se você já quer pensar em serviços, vai para o Docker com orquestração, começa desde o começo a fazer isso. Avalie com os seus devs, junto com os sysadmins, vê o que vale a pena fazer, mas monte o seu. Aqui a ideia era só passar uma visão geral das ferramentas, e eu acho que isso a gente conseguiu em 21 minutos. Beleza? Feedback, por favor, se vocês puderem, deixem ali no Join-in. Né? É importante para a gente saber o que a gente pode melhorar ou não. Meus contatos estão ali. Faço parte do PHPSP e convido todos vocês a fazerem parte também, se vocês forem de São Paulo. Se vocês não forem, façam parte das comunidades onde vocês moram, busquem a comunidade. Beleza?